O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade, compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas e nós estamos aqui como um espaço de encontro e de diálogo para pensarmos juntos. E o tema da conversa de hoje é Ética e Isolamento, Desafios Formativos em Tempos de Pandemia. Para essa conversa, convido o nosso colega, professor, pesquisador, Vanderlei Carbonara. Muito obrigada pelo convite, aceito por estar aqui. Contigo a palavra. Olá, professora Terciane, olá a todos que nos assistem pelo canal do nosso programa de pós-graduação em educação. Vivemos um tempo difícil, vivemos um tempo de muitas aprendizagens. Que assim seja, que seja de aprendizagens. Quando nos perguntamos o que somos, quem somos como humanos, nós historicamente temos muitas respostas para uma pergunta como essa. Mas talvez estejamos num momento de pensarmos novamente essa questão e encontrarmos ainda novos aspectos para tratarmos sobre isso. Desde o tempo dos gregos antigos, vamos falar de 2.400 anos atrás, com Aristóteles temos a ideia de que nós somos um animal social, um animal político. O que nós inventamos como humanidade está diretamente relacionado com o modo como nós nos encontramos, como nós convivemos, como nós nos organizamos na nossa vida em sociedade. Nós não somos seres que tenhamos inventado um modo de vida por isolamento, em que criássemos cada um a sua própria ilha, ou exemplo de quem já leu O Pequeno Príncipe, lá nas páginas iniciais, quando há pequenos planetinhas com um morador em cada planeta. Não. Nós sempre criamos ambientes sociais, ambientes de convivência. E assim nós nos entendemos como humanos nas relações com os demais. E nós estamos vivendo um tempo em que isso está se mostrando de uma maneira diferente do que nós conhecemos. Nós não estamos frequentando os parques, nós não estamos frequentando comércio, espero que não estejamos além do estritamente necessário. Nós não estamos frequentando as escolas, nós não estamos frequentando, em grande parte, os ambientes de trabalho ao modo como nós os conhecíamos, talvez estejamos tendo experiências diferentes sobre tudo isso, ou seja, não estamos tendo o espaço público como sendo ele a nossa referência, inclusive a escola. A escola é um espaço público, quer seja a escola mantida pelo Estado, quer seja a escola mantida por iniciativa privada, mas ela é sempre um espaço público, um espaço comum, é um espaço do encontro com o outro. E isso vai impactar na nossa autocompreensão como humanos que somos. Nós precisamos agora redimensionar essa nossa autocompreensão. Voltaremos à convivência do ambiente público, não tenho dúvida quanto a isso. Essa pandemia nos coloca numa condição de isolamento e não sabemos ao certo como vai perdurar, por quanto tempo e em que modalidades vai perdurar, mas nós retornaremos aos espaços públicos. No entanto, o momento que nós temos agora é de pensar como voltaremos aos espaços públicos, e nos interessa que muito esse espaço público, esse espaço comum que é a escola, como nós voltaremos a ele. E não podemos deixar passar a importância que tem que nós, profissionais da educação, pensemos como vamos discutir no espaço escolar a nossa formação humana. Porque a autocompreensão que nós temos como seres humanos é o que move a formação. Se eu acredito que nós, seres humanos, somos eficientes na produção daquilo que é um objeto de um trabalho,
enquanto produção propriamente, nós temos uma concepção de formação. Se nós entendemos que aquilo que somos como humanos tem a ver com relações de poder, é outro tipo de currículo que nós estabelecemos. Enfim, a nossa autocompreensão, ela vai se expressar naquilo que nós temos como um currículo. Um currículo que pode ser mais humanista, um currículo que pode ser mais tecnicista, e muitos nomes e abordagens que isso possa ter. Mas não podemos nos furtar da responsabilidade de que todas as escolhas possíveis sobre currículo, elas expressam algum projeto de formação humana, numa ou noutra direção. E o desafio que eu faço aqui é que nós encaremos, ao retornarmos à convivência do espaço comum, do espaço público da escola, as implicações éticas que isso tem. Como é que nós nos relacionamos com o outro? Como é que nós nos comprometemos com a sociedade? Muito provavelmente, nós voltaremos ao espaço público da escola ainda sem uma solução definitiva a essa pandemia, ainda tendo que ter uma série de cuidados para evitar a transmissão, para evitarmos agravamento de toda essa situação. Portanto, ainda com uma dimensão de responsabilidade pelo outro. Eu preciso me cuidar, não só porque é a minha saúde, mas é a minha saúde e é a saúde do outro que está implicada ali. Eu posso ir para o parque no final de semana, encontrar os amigos e praticar um esporte, jogar vôlei, jogar futebol. Mas isso tem uma dimensão de responsabilidade, não só para com estas pessoas, mas para com todas as outras. É uma questão ética. Eu tenho o direito de colocar a saúde de outras pessoas em risco? Qual é a minha responsabilidade para com o outro? Bom, aqui nós temos um elemento que eu considero nuclear de um currículo que considere uma formação humana a partir da responsabilidade como decisiva. Aí nós podemos orientar que esse currículo tenha toda a sua matriz de disciplinas orientada numa perspectiva da responsabilidade. Nós continuamos estudando biologia, nós continuamos estudando educação física, nós continuamos estudando história, matemática, geografia, todos os componentes que aí estão. Porém, com um elemento aglutinador que ele não é apenas a técnica do conhecimento ou a aplicabilidade desse conhecimento numa demanda de um mercado de trabalho que talvez esteja perdendo a sua própria dimensão no atual modelo. E coloque aqui uma emergência do quanto as questões éticas, e nesse sentido a responsabilidade para com o outro, passa a ser o parâmetro primeiro para que possamos nos relacionar e possamos, sim, construir uma sociedade. Que ela seja exitosa do ponto de vista produtivo, que ela seja exitosa nas relações financeiras, que ela seja exitosa politicamente, no desenvolvimento da ciência, em todas as suas dimensões. Então, uma questão muito séria que fica para nós observarmos com atenção é essa. Como nós nos autocompreendemos como humanos a partir da experiência de isolamento social que estamos vivendo em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Que cuidados nós estamos aprendendo a ter em relação ao outro. Isso é muito mais do que aprender a lavar as mãos, isso é muito mais do que aprender a proteger-se na hora de um espirro. Inclui lavar bem as mãos, inclui proteger o espirro, mas, acima de tudo, isso está dentro de uma perspectiva do cuidado com o outro, naquilo que o outro importa, ele mesmo. Não porque ele é uma força produtiva para o enriquecimento, não porque ele é uma força nas relações de poder ou qualquer outro tipo de influência, mas porque é um outro humano assim como eu. Um outro eu que não eu. Esse é um elemento curricular que eu considero central quando pensamos que nós estamos, como professoras, como professores, como profissionais e pesquisadores da educação, responsáveis pela formação humana, pela formação de pessoas, pela formação da sociedade que está aí. A sociedade que está aí, nós a fazemos. Ela não está pronta, ela está em desenvolvimento, nós a fazemos. Fica um desafio de reflexão que estamos usando para retomada de atividades que em algum momento ocorrerá, mais cedo ou mais tarde,
termos essa preocupação como uma diretriz, independente de qual é a minha área de formação, mas aquilo que é uma necessidade social, aquilo que é uma demanda humana que nós precisamos responder. Obrigado a você que nos assiste, aguardamos aí a sua contribuição, o seu feedback, a sua participação. Até mais. Muito obrigada, professor Vanderlei. Eu penso que essa provocação para a reflexão em torno das questões da formação humana, de uma dimensão ética da formação humana, em especial para as nossas escolas no pós-isolamento, com um movimento de cuidado de si e de cuidado do outro como um legítimo outro, né, e a sua condição humana é uma questão importante que nós deixamos, inclusive o convite para todos os que assistiram, né, essa reflexão proposta pelo professor Vanderlei, para que façam contato, nos deem feedback, façam um envio de questionamentos, para que possamos continuar esse nosso diálogo. Muito obrigada, professor Vanderlei, obrigado a todos que nos assistem, e aguardamos os feedbacks, os retornos, os comentários, os questionamentos através dos nossos canais. Obrigada e até a próxima.